As queimadas e incêndios são mais um fator de destruição no meio ambiente. Há muito mais que queimadas destruindo o nosso planeta. O desmatamento, a poluição do ar e dos rios, a falta de esgoto e de água tratada e o mais grave, a morte de seres humanos pela fome, pela guerra, pela pestilência, como diz o profeta. E o que nós temos a ver com isso? Temos tudo a ver, pois somos instruídos pela palavra de Deus. E o que ela diz a respeito do planeta? Como a teologia da criação pode nos ajudar a responder esta pergunta? Eu sou José Roberto Cristofani e neste episódio da série A Ótica do Pregador vou tratar do tema A Natureza Geme e Queima, a teologia da criação. Vem comigo! Não é de hoje que estamos assistindo à destruição lenta e gradual do planeta Terra, a nossa casa. E não é de hoje que buscamos soluções para parar ou pelo menos diminuir o ritmo desta destruição. Mas parece que estamos falhando. As notícias das queimadas e incêndios aqui no Brasil e em outros países acenderam novamente o debate em torno do tema da preservação ambiental. E o que poderia ser um debate acalorado transformou-se em uma discussão incendiária com a expressão passa boiada do ministro do Meio Ambiente, se referindo à aprovação de propostas de regramento e normas ambientais. Aí a coisa pegou fogo mesmo, pois desde então tem havido um esforço sistemático para passar a boiada das novas regras ambientais. A questão é bastante complexa e tem se tornado arena de intensos debates, disputas jurídicas e acirramento dos ânimos de todas as partes envolvidas na questão. Eu pergunto, como cristãos, qual é o nosso papel em meio a este embate? Qual a nossa narrativa acerca da questão ambiental? O que temos a ver com isso, afinal? A resposta sem rodeios é: temos tudo a ver com qualquer questão que afeta a vida em sua totalidade. É isso pelo simples fato de sermos humanos. E a questão do meio ambiente atinge em cheio toda a vida no planeta, de plantas a animais, de florestas ao ser humano. Além de termos responsabilidades como raça pela continuidade da humanidade, temos também responsabilidades com nossas crenças e valores que devem dirigir nossa atuação social. E isso inclui as questões de meio ambiente também. Diante destes desafios, o que podemos fazer de nossos púlpitos, já que temos o dever de conduzir o rebanho de Cristo por caminhos de paz e justiça? Eu quero propor o resgate da teologia da criação como um ponto de partida para o enfrentamento em relação à questão ambiental. É preciso resgatar o tema da ecologia e preservação do meio ambiente a partir da teologia da criação. Pregar e ensinar o cuidado com a criação é fundamental para que a geração presente e as gerações futuras possam viver em harmonia com o planeta. Vou propor 5 passagens bíblicas que tratam do tema da criação, cada uma ao seu modo e cada uma com um propósito específico. As narrativas da criação não se limitam àquelas duas de Gênesis 1 e 2. Sim, há 2 narrativas da criação que infelizmente são misturadas e perdem a sua força argumentativa em Gênesis. Por isso precisamos separar uma da outra. A primeira narrativa vai do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 4, na sua primeira metade. A segunda narrativa de criação, de Gênesis, se estende do capítulo 2, verso 4, na segunda parte, até o final do capítulo 2, verso 25. A tradição interpretativa desses 2 textos misturou os elementos narrativos e os sobrepôs. Desta forma, a criação é vista como resultado da palavra de Deus até a criação dos animais.
Mas quando chega na criação do homem, essa tradição junta um pedaço da segunda narrativa e lê o texto como Deus criando o homem do pó da terra. Assim, perdemos aspectos importantes das duas narrativas e não temos a exata compreensão delas. A primeira história da criação mostra a ordenação do caos em que se encontra a criação. Note que a separação entre águas e terra, entre águas e águas, terra e firmamento, necessidade de luz para iluminar as trevas do abismo e assim por diante. Neste texto, o caos é estabelecido por uma quantidade de água que ameaça a vida. Há um estado de confusão que impede que a vida floresça. Aqui, como nos outros textos criacionais, a história da criação não deve ser vista como um informativo ou uma notícia que relata como o mundo foi criado, mas como uma narrativa teológica que apresenta uma reflexão profunda sobre o significado da criação. Já a segunda narrativa da criação em Gênesis é muito diferente da primeira. Uma diferença fundamental é que nesta narrativa falta água, enquanto que na primeira a água se constituía um problema. Outra diferença é que aqui Deus cria com as mãos e não com a palavra. Ele forma o homem do pó da terra em primeiro lugar, verso 7. E só depois, no final, modela a mulher, versos 21 e 22. Diferente da primeira narrativa, quando o casal é criado com a mesma palavra e ao mesmo tempo. Ele faz brotar toda sorte de árvores do solo, verso 9. E ainda forma com suas mãos os animais do campo, no verso 19. Há um detalhe fundamental nessa narrativa. Tanto o homem quanto as árvores e os animais são criados a partir do solo, da mesma substância. Isso pode ser visto como um propósito evidente de mostrar que todas as criaturas de Deus participam de uma mesma essência, o solo. Isso nos faz participantes da criação e não dominadores sobre ela. Outro detalhe é que há um relacionamento saudável e equilibrado entre o homem e Deus, entre o homem e as plantas, entre o homem e os animais e entre o homem e a mulher. Há uma harmonia nas relações em todos os níveis. Um propósito de paz na criação. Com a inclusão do capítulo 3, essa harmonia é quebrada, é desfigurada, é deslocada e o propósito original da criação é desvirtuado. Os relacionamentos sofrem uma mudança profunda. O homem se volta contra Deus, o homem se volta contra as plantas, o homem se volta contra os animais e o homem se volta contra a sua mulher. Há uma total inversão na ordem da criação. Mas é exatamente aí que a narrativa da criação ganha força, pois nesse contexto de ruptura, o propósito da criação é apresentado não como um paraíso perdido ao qual não há mais volta. Pelo contrário, a narrativa serve como uma possibilidade de reconstrução das relações afetadas pela serpente. Teologicamente, a narrativa da criação funciona como um falar de Deus em favor da sua criação. Um restabelecimento dos propósitos originais da criação. E o caminho para isso é apresentado como obediência a Deus. Como disse, essas duas narrativas criacionais não são as únicas na Bíblia. Temos o Salmo 104, um belíssimo poema que canta ao Senhor pelas maravilhas da criação. Por ser poesia, o Salmo 104 não obedece a um esquema sequencial da criação. As obras da criação são entrelaçadas ao sabor da lírica típica dos Salmos. O Salmo 104 é um cântico de louvor ao Criador e teologicamente se alinha com aqueles textos criacionais que utilizam a história da criação para elaborar uma reflexão que funcione para além da simples informação e alcance um patamar mais elevado, não apenas na compreensão intelectual da Escritura, mas no espírito do louvor atinja também as esferas da emoção. O tempo aqui é pouco, por isso vou apenas citar outros textos que se relacionam com a história da criação.
O livro de Jó apresenta, nos capítulos 38 a 40, sobretudo, uma abordagem da criação diferente das apresentadas anteriormente. Quem está no comando da palavra aqui é Deus. É o Senhor que apresenta uma extensa narrativa poética das obras que Ele criou. Há uma riqueza de detalhes que impressiona não apenas os leitores do texto, como nós, mas também os atores do drama existencial de Jó. A criação aparece no livro de Jó com a função de mostrar aos seres humanos que o Senhor dispõe o universo conforme o seu bem-querer e que nenhum ser humano pode contestá-lo por causa disso. Outro texto bíblico que trata do tema da criação é o livro de Isaías, em seus capítulos 40 a 55, e especialmente os capítulos 44 a 49. Aqui há uma ostensiva polêmica contra os deuses babilônicos, que são criação humana e não podem se equiparar ao Senhor Deus. Cada um dos 5 textos que mencionei trata do tema da criação de uma perspectiva diferente, pois cada um tem em vista um propósito diferente. Cabe a você estudá-los e descobrir os segredos que eles guardam. Encerro lembrando que Romanos 8, de 18 a 25, onde o apóstolo Paulo usa expressões como a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, a criação está sujeita à vaidade, esperança de que a criação seja redimida, e a criação geme e suporta as angústias. Fica aqui para você a tarefa de fazer uma reflexão sobre o significado desses textos. É assim que a teologia da criação pode nos ajudar a enfrentar o debate sobre o meio ambiente. Era isso. Deixe o seu joinha, compartilhe e inscreva-se no canal clicando no ícone vermelhinho que aparece aqui do lado. Ative o sininho para receber as novidades do canal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Eu sou José Roberto Cristofani e este foi mais um episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. Inter.